Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Desafio Diabetes. Um novo episódio e um novo modelo. Esse é o primeiro episódio num novo modelo de programa em que nós desenvolvemos. Estamos trazendo vários novos blocos, novos temas, para que você que é diabético ou tem algum parente que é diabético e queira reverter a doença, eu tenho certeza que você vai aproveitar e vai adquirir muito conhecimento nesse nosso programa. E, claro, Doutor Turi, seja bem-vindo ao programa Desafio Diabetes. Para mim é uma honra, Diogo, mais uma vez estar aqui. Show de bola, doutor. Bom, nesse programa nós vamos passar por alguns pontos relevantes, são vários blocos. O primeiro bloco é o Diabetes em Debate. No segundo bloco nós vamos ter uma aula explicativa com o Doutor Turi. No terceiro bloco são as perguntas da comunidade. Esse é um tema muito interessante que o doutor trouxe para que ele consiga responder as dúvidas que vocês têm, que vocês trazem aqui nos comentários. No quarto bloco são os casos de sucesso. E no quinto, o mito ou verdade. E talvez em alguns momentos a gente traga algumas novidades, alguns blocos diferentes. Mas basicamente esse é o programa Desafio Diabetes. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e espero que você goste. Doutor Turi, começando pelo primeiro bloco, né, o Diabetes em Debate, a gente traz um assunto um pouco polêmico, que é a cirurgia bariátrica. Estão indicando muito a cirurgia bariátrica para reversão do diabetes tipo 2. Eu queria saber, assim, num primeiro momento, o que você acha disso? Se é uma boa saída ou se é a única saída, talvez, para reverter o diabetes? Então, Diogo, para mim, assim, é até um pouco desesperador o ponto que está chegando a medicina atual, de indicar, né, diretrizes internacionais começarem a indicar a cirurgia bariátrica para diabetes tipo 2. Então, até fizeram uma mudança no nome, né, agora é cirurgia metabólica, porque a cirurgia bariátrica antigamente era só para pessoas obesas mórbidas, que realmente não tinham como fazer uma dieta, ou achavam que não tinham, pelo menos, né? Porque eu mesmo já reverti muita obesidade mórbida. Mas agora eles estão, então, fazendo também para quem tem diabetes tipo 2. Eu sou muito contra, porque eu acho que é uma cirurgia muito invasiva, que pode gerar muitos problemas e que se a pessoa pode reverter com o estilo de vida, eu acho que é uma besteira. Bacana, doutor. Assim, que é um absurdo, acho que eu já imaginava que seria a sua resposta e provavelmente todos os nossos espectadores que já te conhecem, né? A gente sabe do seu viés, da quantidade de diabetes que você já reverteu, das metodologias que a gente vai abordar no programa. Mas assim, basicamente, qual que é a lógica disso? É a mesma cirurgia que eles mudaram o nome para tentar reverter o diabetes de uma forma mais cara? É um movimento mais mercadológico? O que você enxerga disso? Não, eu não vejo exatamente como mercadológico. O que acontece é porque a maioria das pessoas, por desinformação, é primeiro que elas não sabem que o diabetes pode ser revertido através de dieta e alimentação. E uma pessoa que tem um diabetes tipo 2 descontrolado, ela realmente está degenerando de uma forma desesperadora. Ela está perdendo a vista, está perdendo o rim, ela está com risco cardíaco altíssimo. E aí a pessoa não sabe o que fazer, está tomando um monte de drogas, nada adianta. Quando essa pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela melhora, porque ela começa a comer menos, muito menos, e aí naturalmente começa a melhorar a questão da resistência à insulina. Então melhora mesmo o diabetes tipo 2. É uma intervenção válida? Para alguns casos, sim. Por quê? Porque se a pessoa não conseguir fazer dieta, o grande problema que eu vejo é o governo, por exemplo, ou o sistema de saúde, em vez dele divulgar que a pessoa deveria mudar a alimentação, deveria mudar o seu estilo de vida, ele divulgar que agora eles também podem fazer cirurgia bariátrica. Então, o tratamento em si não é o problema. O problema é a pessoa achar que essa é a única saída, sendo que existe uma saída que não tem efeitos colaterais, que não tem risco para a vida, que uma cirurgia bariátrica a gente sabe que tem, que é a mudança de estilo de vida alimentar. Antes da gente abordar mais profundamente a mudança de estilo alimentar, que acho que sim, é o nosso principal foco aqui, qual que é a diferença dessa cirurgia metabólica para a cirurgia bariátrica? É a mesma coisa, eles só mudaram o nome para poder melhorar a forma de vender isso? Ou existe uma pequena diferença entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica? Existe essa abordagem? É a mesma cirurgia, Diogo. Eles mudaram o nome exatamente porque a cirurgia bariátrica, esse nome,
ele é ligado à obesidade, não é ligado à diabetes. Então, uma pessoa que não é obesa mórbida, ela nunca vai pensar em fazer uma bariátrica. Tem até pessoas que elas são obesas e elas viram obesas mórbidas para poder fazer bariátrica, sem comer mais para fazer bariátrica. Tem outra também, eu tenho alguns pacientes que eles tinham um nível já de obesidade, aí já era muito alto, aí eles tiveram que emagrecer para fazer bariátrica. Então tem vários casos, mas a bariátrica é ligada à obesidade. Quando fala para uma pessoa, você tem diabetes tipo 2 descontrolado, você vai ter que fazer uma bariátrica, a pessoa não vai entender. Não, mas eu não sou obeso mórbido. Então eles fizeram o quê? Não, então põe o nome cirurgia metabólica, porque a obesidade é uma doença metabólica. O diabetes também é uma doença metabólica. E melhora a obesidade, melhora o diabetes. Então, assim, o nome é até legal, é até mais bonito, né? É uma cirurgia metabólica. A questão toda é que não tem diferença. Então a pessoa tem que ter consciência que os mesmos riscos na cirurgia e os mesmos problemas pós-cirurgia bariátrica, ela vai ter também se ela fizer essa tal cirurgia metabólica. E quais são esses riscos, assim? Tem alguns em específico? Como é que funciona essa lógica? Então, a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, ela faz um desvio do estômago, uma diminuição, um corte no intestino, tem várias formas de fazer essa cirurgia. E aí, primeira coisa é a própria cirurgia em si. É uma cirurgia altamente invasiva. Então, ela traz o risco de infecção e até de morte durante a cirurgia. É um risco que existe em cirurgias muito invasivas. Ponto. Continua. Depois da cirurgia, primeiro, a recuperação da cirurgia é muito sofrida, porque a pessoa não consegue comer direito, ela começa com uma dieta só líquida, para depois comer só um pouquinho de dieta pastosa, ela enjoa, ela vomita, ela fica alguns meses passando mal, para depois ela poder voltar a comer normalmente. Quando ela volta a comer normalmente, a absorção de nutrientes do organismo dela já não é mais a mesma. Ela não consegue absorver ferro, B12, minerais, vitaminas, aminoácidos. Então essa pessoa começa a ter uma desnutrição funcional. O que é uma desnutrição funcional? Ela até se alimenta, mas o corpo não absorve aqueles nutrientes. Então essa pessoa começa a ter vários problemas, queda de cabelo, a pele piora, tem pessoas que entram em depressão, diversos problemas de saúde ligados diretamente à cirurgia bariátrica ou agora cirurgia metabólica. Então, o principal é isso, é o risco na cirurgia, a recuperação pós-cirúrgica, que é muito sofrida, e a dificuldade de absorver nutrientes, que é para o resto da vida, não tem como voltar atrás. Não é igual, por exemplo, tem pessoas que botam um balão para obesidade que depois tira o balão. Depois que a pessoa cortou um pedaço do estômago dela, cortou um pedaço do intestino, não tem mais volta. É para o resto da vida, tendo que tomar injeção de B12, injeção de ferro, tem que estar sempre monitorando para ela poder ter qualidade de vida. Imagino que para você isso assim, seja o cúmulo do absurdo, né? Porque você trata todo dia, reverte diabetes, sabe a metodologia, ensina muitas pessoas e vê uma solução tão, a falta de outras palavras, tão drástica sendo criada e que no final de tudo é aí que nós vamos chegar. A gente nem sabe se realmente, eu pelo menos não sei se realmente reverte. É, E aí até emendo uma pergunta. O paciente realmente fica livre do diabetes com uma cirurgia dessa? Porque assim, os números sobre a cirurgia bariátrica são meio absurdos, né? Acho que 70%, salvo engano, das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas voltam a ficar obesas, um número próximo disso. É, e por que com diabetes vai ser diferente? Sim. Realmente a pessoa fica livre? Como é que funciona isso? Exatamente isso, Diogo. Esse na verdade, é o problema principal. Então, imagina, a pessoa passa pelo risco da cirurgia, ela passa por uma recuperação de 1, 2 ou 3 meses muito sofrida. Ela tem, agora eu até lembrei, estou com um paciente com esse problema, uma queda de imunidade muito grande por causa dessa falta de absorção de nutrientes, essa falha na absorção de nutrientes. Então, essa queda de imunidade é muito problemática. Eu tenho um paciente que ele está com. Não é tuberculose, não, aquela outra lá do pulmão, como é que é? A infecção. Bronquio... Pneumonia. Ele está com Pneumonia. pneumonia recorrente. Por quê? Porque ele não está absorvendo os nutrientes, não consegue absorver direito os remédios. Então, veja só. E ele fez por causa de bariátrica mesmo, que ele não conseguia fazer a dieta. Mas aí a questão é a seguinte, beleza. A pessoa vai lá, corta a barriga dela, ela perde peso rapidamente nos primeiros meses. Isso pode fazer também outra coisa que ele teve. Cálculo na vesícula, ele teve que retirar a vesícula. É normal a pessoa, depois que faz cirurgia bariátrica, no primeiro, segundo mês, ele ter problema de vesícula também. Aí teve que fazer outra cirurgia,
por causa da cirurgia bariátrica, que agora vai se chamar cirurgia metabólica. Tá, passou por tudo isso. Aí tem a deficiência na absorção de nutrientes, como eu já falei, vai ter que tomar ferro, vitaminas e minerais, injetável, sublingual, a gente tem que dar cambalhota para nutrir esse paciente. E depois disso tudo, se ele não mudar a alimentação dele, ele vai recuperar o peso dele todo de novo e vai recuperar o diabetes, porque num primeiro momento o diabetes vai regredir junto com a obesidade. Porque o diabetes que existe nesse tipo de pessoa é o diabetes de resistência à insulina que está ligado à obesidade. Então, quando a pessoa faz a cirurgia e a obesidade vai cair também a resistência à insulina, vai melhorar o diabetes. Só que se ela não mudar o estilo de vida alimentar dela, ela vai recuperar o peso todo de novo, ela vai recuperar o diabetes todo de novo. Então fica aquela pergunta: se você de qualquer forma vai ter que fazer uma dieta, por que não fazer logo a dieta? E não ter risco na cirurgia, não passar mal 3 meses vomitando porque não consegue comer, não ficar para o resto da vida com má absorção de nutrientes, sintomas, baixa imunidade. Se você de qualquer jeito vai ter que fazer a dieta depois, é melhor você já fazer a dieta desde o começo, né? E você acredita que esse problema de execução da dieta seja por falta de conhecimento ou por falta de vontade mesmo de mudar? Porque assim, nós vamos abordar isso muito, e a gente aborda isso muito no canal, que a alimentação é o causador e o possível reversor, na falta de outra palavra, do diabetes, né? Sim. Então a pessoa não faz a dieta porque ela não sabe que isso é possível, no seu ponto de vista, ou porque ela realmente não quer e quer traçar caminhos mais fáceis e aí acabam até sendo suscetíveis a propagandas tipo essa da cirurgia metabólica. Então, é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. Por quê? A gente não pode nunca colocar a culpa no paciente. Vou te explicar por quê. Eu trabalho há mais de 15 anos com dieta, emagrecimento, reversão do diabetes. E tem pessoas que são obesas que elas não conseguem fazer a dieta. Não é só falta de força de vontade. Isso não é justo com a pessoa. Porque o mecanismo metabólico que faz a pessoa ficar naquela situação, muitas vezes fica difícil dela se dominar. Né? A dieta low carb é uma salva-vidas, porque aí a pessoa pode comer à vontade, né? Então ajuda muito, muito. Mas uma grande maioria das pessoas, e aí a gente entra na questão principal, elas não têm o conhecimento, então é a falta de conhecimento que existe essa tal dessa dieta low carb, que a pessoa pode comer à vontade. Então a pessoa tem 250 quilos, ela come compulsivamente. Aí ela vai no nutricionista, o nutricionista fala para ela que ela tem que comer de 3 em 3 horas, 200 gramas de banana com 2 colheres de creme de leite. É uma piada, é óbvio. A pessoa, meu amigo, arranca um pedaço dessa barriga e eu vou diminuir de uma forma mais rápida, porque é impossível. A pessoa já é compulsiva, ela tem um peso absurdo, ela vai querer comer igual uma desesperada. Então, com certeza, a ignorância, a falta do conhecimento está na raiz, está na origem. Porque a grande maioria das pessoas que faz bariátrica, se elas conhecessem a low carb antes, a grande maioria não faria. Eu tenho muitos pacientes pós-bariátricos que eles falam isso. Poxa, se eu tivesse conhecido essa dieta antes, eu não teria feito. Por que eles vêm para mim pós-bariátricos? Porque eles já recuperaram o peso todo de novo, já têm todas as deficiências nutricionais e no final das contas eles vão emagrecer fazendo a minha dieta, que eles podiam ter feito desde o início. Então, assim, a ignorância está na base, com certeza, a falta do conhecimento, né, por culpa mesmo das autoridades, que não fazem a divulgação correta, né, e também por ignorância também. Não é que eles sabem, eu duvido que eles saibam, tá? Duvido muito que eles saibam. O ministro da Saúde sabe que existe dieta low carb e reverte diabetes. Duvido muito. Mas um dia vai chegar nesse ponto de todas as pessoas saberem, nós estamos aqui para isso, né? Então tem a ignorância e tem essa questão da pessoa também. Porque tem pessoas que elas não conseguem fazer a dieta. E aí elas ficam pensando em apelar para uma coisa mais forte que obrigue elas a fazer a dieta. Então você arranca um pedaço da barriga, você não consegue comer, senão você vomita no começo. Só que depois o estômago vai recuperando o tamanho. Mas essas pessoas que não conseguem fazer, no seu ponto de vista, e na sua experiência, né, nem ponto de vista, é o que você vive no consultório, é por questões emocionais ou é porque as dietas que são prescritas para elas são dietas completamente, literalmente impossíveis de serem seguidas? Ou é uma mistura dos dois? Porque assim,
difícil botar na balança a genética, o metabolismo, a força de vontade e a falta de conhecimento, né? São várias camadas que talvez causam o diabetes ou a não reversão do diabetes. Mas a questão emocional também está muito ligada nos pacientes diabéticos também? Também, muito ligado. Inclusive, eu tenho até pessoa que trata essa parte, tenho psicólogo que cuida dessa parte dos meus pacientes que precisam. Mas é isso, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. O principal é o que a pessoa come, tá? A questão genética, na verdade, é a que tem menos influência. Tá. Por quê? Porque a pessoa, ela consegue mudar a genética dela, né? Existe a epigenética, que eles viram que a pessoa conseguia mudar, ela não precisa, só porque ela tem aquele gene, não quer dizer que aquele gene vai ser expresso. Depende do estilo de vida dela. E aí veio a nutrigenômica, que eles viram que pela alimentação a pessoa modula o seu código genético. Então, assim, eu tenho muito paciente que já vem filho de diabéticos. A pessoa que é filha de diabética, principalmente se for a mãe diabética, ela já nasce com uma mitocôndria que não funciona direito. Tá? A mitocôndria é aquela organela, aquele órgão pequenininho que tem na célula que gera energia. A pessoa que é filho de uma mãe diabética, ela já nasce com uma mitocôndria que é pré-diabética, mesmo que o exame não mostre. Tá? Tem exame até que mostra e tem outros que não mostra, depende do exame. Mas no geral ele não mostra. Mas a pessoa já tem uma mitocondriopatia, é o nome que a gente chama. Ela já tem um déficit mitocondrial, que é a origem da resistência à insulina, que é a origem do diabetes. Porque o que acontece? A mãe, todas as nossas mitocôndrias vêm da nossa mãe, vêm do óvulo. Então, se a mãe tem uma mitocondriopatia, se ela tem o diabetes, se as mitocôndrias dela não processam bem o açúcar e tem resistência à insulina, aquilo vai para o óvulo e nasce com a pessoa. Então, a pessoa nasce já com as células dela com a mitocôndria problemática. E aí sim, o estilo de vida que vai dizer. Então, a genética não é desculpa. Tá? Então, você citou genética, eu achei importante falar isso. Por quê? Porque a gente consegue mudar o código genético, expressar os genes que nós queremos, de acordo com o nosso estilo de vida e com a nossa alimentação, principalmente. Agora, a parte psicológica é muito forte, com certeza é muito forte. E aí vem também a força de vontade também. Claro que é a força de vontade. O que eu acho injusto é falar que é só porque a pessoa não tem vontade, né? Entendi. Porque tem pessoas que é uma questão psicológica muito forte. Mas a força de vontade ela é importantíssima e por isso que o profissional muitas vezes ajuda. Porque ele mostra para a pessoa por A mais B, dá apoio e aí a pessoa consegue fazer. E quando ela consegue, ela fortalece essa força de vontade. Né? Eu sempre falo, faz o desafio de 7 dias. Experimenta ficar uma semana na dieta. Porque a pessoa começa a ver os benefícios, começa a ver os resultados, e aí ela potencializa essa força de vontade dela para continuar no caminho. E a dieta low carb é a cereja do bolo para isso? É a dieta low carb das suas várias, eu imagino que você tenha passado por várias fases, né? De evolução de conhecimento, de novos testes, de novos momentos, enfim. A dieta low carb é a cereja do bolo para isso? Primeira pergunta, ela é mais barata do que a cirurgia e também é mais eficiente do que a cirurgia? Com toda certeza. Né? Uma cirurgia bariátrica, ela é caríssima. Né? Hoje em dia até o SUS faz. O SUS faz a cirurgia bariátrica. Mas é caríssimo para o governo. Né? Como a gente viu, só com diabetes era 10 bilhões por ano. Isso já foi falado aqui. Agora imagina entrando cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica para diabetes. Esses 10 bilhões vão dobrar. Então é muito mais caro, é muito mais inteligente para o governo se ele fizer uma campanha de conscientização, mostrando que o excesso de carboidrato leva a doenças metabólicas, obesidade, resistência à insulina, diabetes, steatose hepática, hipertensão, está tudo na resistência à insulina. Então, quando você entra com uma dieta de baixo carboidrato, com certeza é a cereja do bolo, né? Um bolo low carb, né, que a cereja é low carb, mas o bolo tem que ser low carb também. Então, assim, é a cereja do bolo e a dieta low carb individualizada para o metabolismo. Porque cortar o carboidrato é o primeiro passo, mas você tem que saber o que você vai comer, quais os melhores alimentos, as melhores gorduras, as melhores proteínas, para que o seu metabolismo funcione e você consiga desintoxicar o fígado e assim consiga reverter a resistência à insulina, reverter o diabetes, reverter o pré-diabetes, sem ter que fazer uma cirurgia absurda igual a cirurgia bariátrica. Show de bola, doutor. Esse foi o primeiro Diabetes em Debate. Espero que os nossos espectadores tenham gostado
Deixe seus comentários aqui na descrição. E se você tem interesse em aprofundar no tema tipos metabólicos e reversão do diabetes, acesse aqui na descrição o app desenvolvido pelo Dr. Turi, com toda a metodologia que já reverteu centenas de diabéticos pelo Brasil. E é só clicar aqui no link da descrição. E no próximo bloco você vai entender numa aula explicativa com o Dr. Turi qual é o melhor remédio para a reversão do diabetes. Você vai descobrir agora o melhor remédio para o diabetes. Eu vou falar dos melhores remédios utilizados para o problema e vou dar 10 motivos para um remédio específico que vai reverter essa doença. Vamos começar falando do Glifage. O Glifage, ou a metformina, é o remédio mais utilizado no mundo para o diabetes. Inclusive, quando se fala em diabetes, todo mundo vai pensar no Glifage, ou na metformina. Na verdade, para quem não sabe, é a mesma droga, tá? O Glifage é simplesmente um nome comercial, mas eu poderia estar aqui falando também da metformina. O Glifage é uma droga que foi criada a partir de um fitoterápico. Então eles imitaram a estrutura molecular do fitoterápico para poder criar esta droga. E ela tem duas ações muito importantes para os diabéticos. A primeira ação é que ela faz o fígado produzir menos glicose, tá? Então eu vou botar aqui glicose do fígado. O que quer dizer isso? O seu fígado também produz glicose. Você pode não saber, mas, por exemplo, quando você está dormindo, é o seu fígado que faz a sua glicemia permanecer constante, pois ele produz glicose a partir de ácidos graxos e de aminoácidos que tem circulando no seu sangue. Esse processo é chamado de gliconeogênese. Em um diabético, esse processo fica descontrolado. Por isso que o diabético sempre acorda de manhã com uma glicose muito alta, porque o fígado produz um excesso de açúcar no sangue e isso prejudica a saúde do diabético. Então, a metformina, ou Glifage, ele vai regular essa produção de glicose do fígado, o que vai melhorar a glicemia de jejum. Mas ele tem uma segunda ação também muito legal. Ele também vai agir na resistência à insulina. Isso mesmo, você deve saber. A resistência à insulina é a base dos problemas crônicos atuais da sociedade. E o diabetes é mais uma doença que nasce da resistência à insulina. Então, o Glifage, ou a metformina, ele também melhora a resistência à insulina e isso ajuda no tratamento do diabetes. Como nada é perfeito, o Glifage tem dois efeitos colaterais um pouco problemáticos. Algumas pessoas, por exemplo, acabam que têm muitos desconfortos gastrointestinais e não conseguem utilizar o remédio. E outras, quando usam no longo prazo, ficam com uma deficiência de vitamina B12. Será que é essa a melhor droga para o diabetes? Calma que mais na frente eu já vou te falar. O segundo remédio que eu quero mostrar para você é o Forxiga. O Forxiga é um remédio também muito utilizado para o diabetes. Inclusive, recentemente, ele está até sendo distribuído também pelo SUS. O Forxiga, ele tem uma ação totalmente diferente do Glifage. Então, como que o Forxiga age? Ele vai pegar a glicose que está em excesso no seu sangue e vai jogar fora pela urina. Isso mesmo, vai sair no seu xixi. Então, assim, ele vai diminuir a sua glicemia. O Forxiga é uma droga bem segura. Tem poucos efeitos colaterais, mas tem um que incomoda muitas pessoas. Não é em todas as pessoas, mas o Forxiga ele pode causar alguns tipos de infecção genital por fungos. Por sair um excesso ali de açúcar na urina, isso pode levar à infecção por cândida ou outros fungos. Normalmente, quando a pessoa tem um problema desse tipo, o médico logo interrompe o uso dessa droga. Agora, vamos falar da glicazida. A glicazida é uma droga que tem uma ação também diferente do Forxiga e da metformina. A glicazida, ela vai agir diretamente no pâncreas do diabético. O que ela faz com o pâncreas do diabético? A glicazida, ela força o seu pâncreas a produzir mais insulina. Isso mesmo. Então esse é o efeito principal dessa droga. Ela faz o pâncreas
produzir mais insulina para poder baixar a glicose no sangue da pessoa. Mas nem tudo são flores. A glicazida ela tem alguns efeitos colaterais bem problemáticos. Diferente da metformina e do Forxiga, que são drogas mais seguras e têm efeitos colaterais mais contornáveis, a glicazida ela traz um alto risco, por exemplo, de hipoglicemia. Isso mesmo. Então, uma pessoa que toma a glicazida, ela tem que ficar muito ligada na glicemia dela. Porque como o pâncreas fica o tempo todo produzindo insulina, isso pode fazer a glicose baixar demais no sangue e a pessoa entrar numa hipoglicemia. E se ela entrar numa hipoglicemia, ela vai ter que comer açúcar. Senão ela tem o risco de entrar em coma e até morrer. Então, é um risco que quem toma glicazida tem que tomar cuidado. Agora, existe um segundo efeito da glicazida que eu considero muito mais problemático, que é quando ela é utilizada no longo prazo. E esse efeito é a falência pancreática. Isso mesmo. Falência pancreática. Como assim, doutor? Me explica isso aí melhor para eu poder entender do que você está falando. Então, a glicazida, vamos recapitular. A glicazida, ela faz o pâncreas produzir mais insulina do que ele devia. Isso faz o corpo baixar a glicose no sangue. Só que, no longo prazo, essa produção exacerbada de insulina pode fazer com que o pâncreas comece a cansar. E você começa a perder, então, células beta. Aquelas célulazinhas do pâncreas que fazem a produção de insulina começam a morrer. Por causa do excesso de insulina que está sendo produzida por causa dessa droga. Então, chega um determinado momento que o pâncreas da pessoa morre, vai para o céu, entra em falência. E aí o que acontece? Ela vira uma pessoa insulino-dependente. Então a glicazida, para mim, é a pior droga que tem para o diabetes. Porque ele pode fazer uma pessoa com pâncreas saudável virar uma pessoa com pâncreas falido. E faz a pessoa ficar insulino-dependente. Então eu te apresentei agora as 3 drogas mais famosas utilizadas para o diabetes. Falei os pontos positivos e também os pontos negativos. Essas drogas ajudam no controle da glicose, mas elas não revertem o diabetes. O melhor remédio para o diabetes, na verdade, não é uma droga. É uma dieta low carb individualizada para o metabolismo. E agora eu vou te apresentar 10 motivos que vão fazer essa dieta reverter a sua resistência à insulina e o seu diabetes. O primeiro motivo que faz de uma dieta low carb individualizada para o metabolismo ser o melhor remédio para o diabetes é que ele atua na causa e não nos sintomas. Então, o principal sintoma que o diabetes faz na pessoa é manter a glicose alta. E a dieta low carb, ela não vai só baixar a glicose, ela vai, por exemplo, diminuir a resistência à insulina. Vamos botar aqui como RI. E quando você diminui a resistência à insulina, naturalmente a glicemia baixa. Um remédio não, uma droga, como as que eu falei aqui, elas só vão baixar a glicemia. E quando você parar de tomar a droga, a glicemia vai subir novamente. Então esse é o primeiro e um dos principais motivos que uma dieta de baixo carboidrato é o melhor remédio para o diabetes. O segundo motivo é que ele vai reduzir a hiperinsulinemia. O que quer dizer isso? Então, uma dieta de baixo carboidrato, ela vai dar uma folga para o seu pâncreas, isso mesmo. O seu pâncreas não vai precisar ficar trabalhando excessivamente para tentar baixar a glicose do seu sangue. Nós já vimos aqui anteriormente uma droga, por exemplo, que ela faz o seu pâncreas trabalhar em excesso, que é a glicazida. E isso vai levar o pâncreas à falência. E mesmo que você não use a droga, se você tiver um diabetes tipo 2 descontrolado, continuar comendo muitos carboidratos, o pâncreas vai ficar trabalhando em excesso. Isso vai levar à falência pancreática. Então, essa dieta, ela é protetiva, isso mesmo. Ela vai dar uma folga para o seu pâncreas e vai fazer ele ficar assim mais saudável, poupando as suas células beta. O terceiro motivo é que quando nós falamos de uma dieta de baixo carboidrato, nós não estamos falando apenas de controle do diabetes. Nós estamos falando de reversão. E apoiado em estudos.
tá? Então as drogas em si, elas têm vários estudos mostrando que elas ajudam no controle do diabetes. Mas a dieta de baixo carboidrato, individualizada para o seu metabolismo, ela vai atuar na reversão do diabetes. Ou seja, ela vai baixar a sua hemoglobina glicada até você não ser mais diabético. Ela vai pegar os seus triglicerídeos e vai jogar eles lá para baixo. E vai pegar o seu HDL e vai jogar lá para cima, mostrando que você já não tem mais resistência à insulina. Então, a dieta de baixo carboidrato, ela trabalha com reversão, diferente das drogas, que trabalham apenas com controle. O que, no longo prazo, é um problema, porque só aumenta o número de drogas que as pessoas tomam. Começa com a metformina, depois vai para o Forxiga, depois vai para a glicazida e depois a pessoa acaba entrando na insulina. E se fosse só tomar droga, estava até bom. O grande problema é que isso vai gerando a retinopatia, a pessoa tem risco de perder a visão, tem a nefropatia, a pessoa tem risco de perder os rins, tem a neuropatia periférica, onde a pessoa perde a sua autonomia de locomoção, e por aí vai todos os problemas degenerativos que o diabetes causa na pessoa. O quarto motivo que uma dieta de baixo carboidrato é superior a drogas, como remédio para o diabetes, é que ela não tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, esse nome é bem interessante. Por quê? Porque, na verdade, a indústria farmacêutica, ela coloca como efeitos colaterais, na verdade, efeitos da droga. Né? São efeitos que a droga faz. Então, eles põem assim, esse efeito aqui eu gosto. Então, essa droga é para isso. Esses outros eu não gosto não, então são colaterais. Né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a verdade é que todos os efeitos de uma droga são esperados. Eles põem como não esperados para você não ficar com medo de comprar aquela droga. Mas uma dieta de baixo carboidrato, ela não tem efeitos colaterais. Ela não vai te dar sintomas digestivos, ela não vai diminuir sua absorção de B12, pelo contrário, porque é uma dieta que tem mais proteína, você vai ter uma melhor absorção de B12. Ela não vai te dar risco de ter uma candidíase genital, por exemplo, como Forxiga. Pelo contrário, ela vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar a sua nutrição e sua energia. E ela não vai acabar com o seu pâncreas, como eu já falei aqui. A dieta de baixo carboidrato, ela melhora, ela deixa o seu pâncreas mais saudável. Ele vai funcionar melhor e isso vai ser muito melhor para a sua saúde. O quinto motivo que uma dieta de baixo carboidrato é muito melhor do que qualquer droga é que ela ainda ajuda no controle do peso. Isso mesmo. O que seria o controle do peso? Tem muitas pessoas diabéticas, tipo 2, principalmente as que têm resistência à insulina, tá? Que elas também têm excesso de peso. E a dieta de baixo carboidrato, ela vai ajudar a pessoa a emagrecer, o que melhora a qualidade de vida. E além de melhorar o diabetes, vai melhorar o risco cardíaco da pessoa. Então, isso aqui é benefício extra. Eu tenho muitos pacientes obesos diabéticos que eles chegam falando, eu quero curar o diabetes, reverter o diabetes. E o peso é consequência. E é exatamente o que acontece, porque enquanto a gente reverte o diabetes, enquanto a gente melhora a resistência à insulina, ele perde peso naturalmente. O sexto motivo que a dieta é melhor do que o remédio é que nós vamos fazer uma dieta que vai ter efeitos positivos em outras doenças. Então, além da dieta low carb, essa dieta que eu apresento para vocês ajudar a reverter o diabetes, ela também ajuda a reverter outros problemas metabólicos. Por exemplo, esteatose hepática. A famosa gordura no fígado, ela é revertida também com o uso de uma dieta de baixo carboidrato. Outro problema metabólico que melhora é a hipertensão arterial. Também melhora, porque a hipertensão arterial também tem a resistência à insulina como sua gênese. Tem pessoas, inclusive, que param de tomar drogas para a pressão quando fazem essa dieta. Tem outras que só diminuem a dosagem. E tem outras que não faz diferença. Mas, de uma forma geral, a maioria sempre melhora alguma coisa também na hipertensão arterial. E isso é uma consequência, é extra que você vai ter a fazer essa dieta de baixo carboidrato. O sétimo motivo que uma dieta low carb de baixo carboidrato individualizada para o seu metabolismo é melhor do que essas drogas é que ela também vai te trazer economia financeira. Aí ficou muito bom, né, gente? Além de fazer bem para a saúde, ainda faz bem para o dinheiro, para o bolso. Economia financeira. Aí você vai falar, mas doutor, dieta low carb é uma dieta cara, é dieta de rico. Só se você quiser, porque você pode escolher simplesmente os alimentos mais baratos da dieta.
Eu mesmo, quando a minha esposa vai fazer compra, eu falo com ela. Quais são as frutas que tem aí? Vou dar um exemplo. Kiwi tá caro, morango tá caro, pera tá barato. Compra pera. Ah, agora é o abacate que tá barato. Compra abacate. Você pode escolher a opção mais barata. Não é porque você vai fazer uma dieta low carb que você tem que comer blueberry, tem que fazer um monte de bolo com farinha de amêndoas. Você pode fazer, por exemplo, com uma farinha de coco, que é bem mais em conta, com uma farinha de amendoim. Então basta você ter boa vontade que você vai ver que a dieta low carb, na verdade, não é uma dieta cara. E ela vai fazer você economizar com drogas, com remédios e até com problemas futuros. Então você não vai ter que encher a cara de porcaria, que são as drogas, que ainda te causam outros problemas de saúde, onde você vai ter que gastar ainda mais dinheiro. Então essa dieta ela vai trazer para você também uma bela economia financeira. O 8º motivo que a minha dieta de baixo carboidrato individualizada para o seu metabolismo é melhor do que drogas, é que ela vai te dar autonomia. Por que ela vai te dar autonomia? Porque você não vai ficar dependente de médicos e drogas para achar que tem saúde. Porque quem enche a cara de drogas, na verdade, não tem saúde. Está se tratando para chegar nela, né? E essa dieta não. Essa dieta você vai ter autonomia, vai ter independência. Porque a alimentação vai te curar, a alimentação vai te trazer a saúde. E essa autonomia, ela é dada simplesmente ao você fazer uma alimentação correta, de baixo carboidrato, individualizada para o seu metabolismo. O 9º motivo, e um motivo muito importante, porque a minha dieta low carb individualizada para o metabolismo é superior às outras, é que essa dieta ela tem um efeito mais rápido. Isso mesmo, mais rápido do que muitas drogas. Quantas vezes você começa a tomar uma droga, por exemplo, o glifage, e a sua glicose demora para baixar, e você fica, tô tomando essa droga, tô tendo dor de barriga, né? E minha glicose não baixa. Mas se você começar a minha dieta, em uma semana, a sua glicose em jejum já melhora. Por quê? Porque é naturalmente. A gente vai agir na fisiologia. A gente vai agir na reversão metabólica do problema. E não vamos só mascarar ou ter que usar no longo prazo para conseguir 1%, 2% de melhora nos seus marcadores. Então, a minha dieta low carb individualizada para o metabolismo tem um efeito muito mais rápido do que qualquer droga. O 10º motivo que a minha dieta low carb individualizada para o metabolismo é superior a drogas para poder ser um ótimo remédio para o diabetes é que ela é sustentável no longo prazo. Todo mundo sabe. Quando você começa a usar uma droga, daqui a pouco o que o médico faz? Ele aumenta a dose. Então você começa, vamos dizer lá, com um glifage de 500, tá? O basicão que qualquer médico passa para o diabetes. Não estou falando contra isso. Você pode tomar o seu glifage de 500, mas você tem que fazer uma dieta também para reverter o problema. Mas se você não fizer a dieta, continuar comendo errado, usando glifage de 500, o que vai acontecer? Daqui a pouco o médico vai pedir para você tomar 2 vezes ao dia. Você tomava só uma vez ao dia, de manhã ou de noite, então agora você vai tomar 2 vezes ao dia. Começou a ficar descontrolado demais, ele vai passar para 3 vezes ao dia. Você fala, mas doutor, é isso mesmo, tem que fazer. Continua descontrolado, doutor, o que eu faço agora? Bom, então agora vamos entrar com o Forxiga, tá? Vamos entrar aí com uma dapaglifosina, que é o nome científico do Forxiga. E ele vai entrar com um Forxiga de 5 miligramas, tá? Vamos começar com um Forxiga de 5 miligramas, que é um ótimo remédio, faz um bom efeito. Só que passa mais alguns dias, você não arruma sua alimentação, quando você volta no médico com novos exames, o diabetes não melhora. Então ele vai aumentar um Forxiga para 10 miligramas. Passa mais alguns meses, o diabetes se controla no início. Passa mais alguns meses, o diabetes se descontrola de novo. E aí o médico vai apelar para a glicazida. Tá? Ele vai apelar para a glicazida e você já viu nesse vídeo o porquê a glicazida é um remédio porcaria. A glicazida é um remédio que você deveria conversar com seu médico para você não tomar, porque a glicazida ela leva o pâncreas a uma falência de células beta. Claro que é no longo prazo, tá? Não é num curto prazo, mas no longo prazo ela tem esse efeito colateral. Então a mensagem principal da aula de hoje é que a dieta low carb, de baixo carboidrato, né, que é o significado dela, individualizada para o seu metabolismo, é que é o melhor remédio para o diabetes
Não adianta ficar procurando uma pílula mágica. A alimentação é o remédio. Então, eu te apresentei agora o melhor remédio para o diabetes. É uma dieta de baixo carboidrato individualizada para o seu metabolismo. E se você quer conhecer essa dieta, clica no link aqui da descrição, baixe o nosso aplicativo, faça o seu rastreamento metabólico e descubra uma dieta que vai mudar a sua vida. Deixa também aqui a sua pergunta, o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa aula para eu poder trazer mais temas interessantes para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica agora com o Diogo. Você acabou de descobrir qual é o melhor remédio para a reversão do diabetes e nesse bloco nós vamos trazer as perguntas da comunidade. Para mim, esse é o melhor bloco, é o bloco em que vocês interagem, em que vocês comentam. Obviamente que a gente seleciona os melhores comentários, então já deixe a sua dúvida aqui nesses comentários do programa que a gente vai selecionar e trazer os melhores para o Dr. Turi responder. Bora lá, doutor? Vamos. Show de bola. Doutor, eu vou falando então quem comentou e qual é a pergunta e você responde, pode ser? Perfeito. Show de bola. Então a pergunta 1 foi da Vânia Cristina. Por que o suco de uva é perigoso? O suco de uva ele é perigoso porque ele é muito rico em frutose. Quando nós falamos de diabetes, nós temos que ter muito cuidado com a glicose e com a frutose. As pessoas acham que o diabetes ele só é um problema por causa da glicose. A glicose está alta no sangue, né? A pessoa está degenerando por causa da glicose. Sim, esse é um ponto. Só que a frutose ela é altamente tóxica para o fígado e ela aumenta muito a resistência à insulina. Então a frutose tem que ser retirada da alimentação. E o suco de uva é uma bomba de frutose e a pessoa que é diabética não pode beber. Show de bola, doutor. Esse tema do suco, ele tem causado bastante polêmica nas nossas redes sociais, né? Acho que principalmente no TikTok, porque eu vejo que o suco, ele talvez é um assunto em segundo plano para o diabético. Porque o diabético primeiro descobre que ele não pode comer o arroz, não pode comer o feijão, macarrão, mas o suco de uva, o suco de laranja, eu acho que entra em segundo plano. Enfim. Sim. Vamos para... Diga. É a ilusão do natural, né, Diogo? A ilusão do natural engana muito as pessoas. Então a fruta, o suco, e o suco de uva, ele tem essa carga dos estudos que bancaram o vinho, né? Então o vinho faz bem para o coração. Uma taça de vinho todos os dias salva, né? Vai direto para o céu. Né? Salva o cristão. E é tudo conversa fiada, a gente sabe disso. Claro que vai depender do que a pessoa come depois. Mas essa ilusão do natural é uma coisa que eu bato para o diabético ficar sabendo. Uma pessoa diabética não é uma pessoa normal, não é uma pessoa saudável, ela tem uma doença. E o remédio da doença é a alimentação, porque é uma doença causada pela má alimentação. Então, isso é muito importante. A gente bate aqui, tem as frutas e tem os sucos que são saudáveis porque são naturais, saudáveis para quem é saudável. Para quem tem um problema de saúde, tem que evitar pelo menos até a reversão do problema. Perfeito. Pergunta 2 é da Madalena Francisco. E qual pão a gente pode comer já que a farinha branca não pode? Essa é uma pergunta importante que eu vejo que as pessoas quando vão no nutricionista, o nutricionista fala o seguinte, não pode comer pão francês, mas o pão integral pode. Então não pode comer farinha branca, mas o pão sem lactose pode, o pão sem glúten pode. Qual pão os diabéticos podem comer? Essa realmente é muito importante. E assim, o pão que o diabético pode comer é o pão de baixo carboidrato, é um pão que seja feito com farinhas low carb, que tenha uma receita low carb por trás dele e que as farinhas sejam confirmadas, né? Porque existe muito pão low carb na internet que não é low carb coisa nenhuma. Eles só querem chamar os likes do pessoal que está procurando low carb. Porque o pão branco, o pão integral, o pão 15 grãos, o pão 70 grãos, o pão sem açúcar, o pão sem glúten, todos eles têm um índice glicêmico praticamente igual. Todos eles são uma bomba para o diabético. Né? Até o paciente pergunta para mim assim, doutor, aonde eu compro esse pão? Eu falo, você não compra, você faz. E eu dou receitas, eu dou 2 receitas atualmente, uma que o pessoal mais gosta, que é uma receita feita com farinha de amêndoas, e dou uma outra receita que é um pão de sementes, que é o que eu mais gosto, e normalmente uma ou outra os pacientes gostam, e aí eles podem comer o seu pão de manhã, com manteiga, com requeijão, com queijo, isso vai depender um pouco do tipo metabólico também, qual vai ser o tipo do queijo,
Mas o pão liberado é um pão que a pessoa faz em casa. Já existem empresas fazendo? Já, mas tem que ver os ingredientes, porque tem umas que fazem direito, tem outras que não fazem direito, e tem umas que tem uma versão que é direito e a outra que não é. Então tem que sempre olhar os ingredientes para poder ver se bate com a lista de alimentos low carb liberada para o tipo metabólico da pessoa. Esse de semente, só você que gosta? Os pacientes não gostam, não? Gostam também. O pão de Gostam. sementes é muito legal porque ele é mais neutro. O outro pão de amêndoas, ele já tem um sabor de amêndoas mais forte. Eu gosto também, mas o de sementes eu achei melhor para fazer sanduíche, eu acho maravilhoso. Isso é até um negócio interessante que o diabético, quando vê os seus vídeos, ele fala assim, "Ih", o comentário, talvez o comentário mais comum é, vou comer vento. Porque assim, é necessário a gente falar dos alimentos proibidos, a gente chamar a atenção e tudo, e a gente fala com muita frequência sobre os alimentos permitidos, os Sim, alimentos importantes do diabético consumir. Mas acho que essa substituição do pão já é um grande avanço, né, pro cara, putz, comer pão de sal com presunto e queijo todo dia de manhã, minha vida inteira. Como é que eu vou tirar isso? O que é que eu vou comer agora? Então calma que tem o pão certo, tem a maneira isso. correta, né? Eu acho que talvez isso deva facilitar os seus pacientes, inclusive. Facilita muito, né? É uma substituição à altura, né? Com certeza. Show de bola, doutor. E a pergunta 3 é da Ione Maria. Muito boa explicação. Eu tomo a metformina e minha glicada está 5,4. Gostaria de saber se parar a medicação, ela volta a subir. Obrigado. Essa é uma questão bem importante. Por quê? Porque as pessoas, quando elas começam a tomar o glifage, a metformina, realmente há uma melhora da glicada, tá? Só que isso só é sustentável se a pessoa fizer também uma dieta de baixo carboidrato. Não adianta a pessoa tomar o remédio, né? E aí depois ela, quando ela parar o remédio, ela voltar a comer muitos carboidratos. Ou mesmo que ela tome o remédio comendo muitos carboidratos. Num primeiro momento ela tem uma leve melhora, mas depois ela continua piorando. Tanto que o que eles falam do diabetes? É uma doença crônica e progressiva. Isso é a Organização Mundial de Saúde que fala. Ela não fala que é uma doença crônica reversível, como eu falo. Ela fala crônica e progressiva. E aqui nós estamos mostrando que não, que a diabetes é uma doença crônica, sim, mas é reversível. Então, o remédio é uma muleta, né? Você pode utilizar ele, claro, né? Eu não mando ninguém tirar o remédio, mas tem que fazer a dieta para poder manter a glicemia baixa. Perfeito. Pergunta 4 da Alice Andrade. Posso comer feijão? O feijão é uma questão polêmica também, né? Foi um vídeo também que no TikTok lá muita gente falou coisas de mim, mas o feijão é uma leguminosa. A leguminosa, ela tem um índice glicêmico médio. Mas o feijão, ele tem uma carga glicêmica alta. O que é uma carga glicêmica alta? É quando você pega vários alimentos com índice glicêmico médio e aí ele fica com muito carboidrato. Então aumenta a carga glicêmica dele. Para uma pessoa que quer reverter o diabetes, ele também não pode comer leguminosas. Ah, mas na fase de manutenção pode? Claro que pode. Ah, mas feijão é melhor que arroz? É melhor do que arroz. Ah, mas feijão é melhor que trigo? É melhor que trigo. Mas se você quiser reverter o diabetes, você não pode comer feijão. Mais uma vez, a pessoa precisa entender que o diabético tem uma doença, né? E nós estamos falando de tratamento. Mesma coisa que tomar um remédio, né? Então, não é, não é algo banal. É realmente para cortar. É isso que você deixa claro em todas as vezes que a gente trata desse assunto, né? Perfeito. A pergunta 5 é do... Vou falar o login dele, é Pereira Pereira 8304. Reversão do diabetes significa que o pâncreas volta a produzir insulina novamente e que a pessoa poderá voltar a comer algumas coisas que não podia mais comer? Acho que essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta que não quer calar, né? O que é essa reversão do diabetes que o Turi fica falando aí na internet? Reversão do diabetes aí depende do tipo do diabetes da pessoa. O que eu considero a reversão do diabetes? É a pessoa estar com uma glicose entre 80 e 100, uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Por quê? Porque é a glicose alta que degenera a pessoa. A glicose alta que é o grande problema. Então, o pâncreas vai voltar a produzir insulina novamente? Depende do caso. Tem casos que realmente o pâncreas se recupera. Né? Eu vou até trazer em alguns casos de sucesso, eu vou falar a respeito disso.
Mas existe sim essa possibilidade de recuperar as células beta do pâncreas, né? O diabetes tipo 2, ele já é uma falência pancreática, as pessoas não entendem isso. Desculpe te interromper, essa Sim. questão que eu acho que é importante a gente reforçar rapidamente, porque depende também do estado que o pâncreas está no momento em que a pessoa começa a alimentação correta, não é isso? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa fica com diabetes tipo 2, ela já está com o início de falência pancreática. As pessoas têm que entender isso. Elas acham que as células beta só diminuem a produção de insulina quando elas têm que tomar insulina. Não é não. Enquanto a pessoa tem só resistência à insulina, que ela fica 20, 30 anos com resistência à insulina, o pâncreas está dando conta. E aí ela não tem diabetes. Quando ela tem um pré-diabetes, a glicada deu 5,8, já tem célula beta morrendo. O pâncreas não está mais conseguindo produzir aquela quantidade de insulina. Então o que ele faz? Começa a cair a quantidade de insulina, a glicose sobe. Então sim, você vai recuperar o seu pâncreas. Ele vai voltar a produzir insulina para você ter saúde. Mas você não vai dar mais aquele pico glicêmico que vai forçar ele a trabalhar demais. Então é isso também, né? Você recupera o seu pâncreas. Não é, aí depende, vai ser 100%? Depende do caso, claro. Né? Tem pessoas que têm um peptídeo C. Peptídeo C é o exame que vê a capacidade do pâncreas produzir insulina. O mínimo é 1,8. Tá? Então tem pessoas, por exemplo, que com um peptídeo C de 0,5, elas conseguem, com uma dieta low carb, não ter que tomar insulina. Mas não quer dizer que o peptídeo C dela vai voltar a 2,5, 3,5. Mas a gente consegue controlar ela sem tomar insulina. E já tem pessoas que precisam tomar insulina. Vai depender do caso. Então, cada caso é um caso. Agora, qual que é o objetivo da reversão do diabetes? Ela não ficar mais com a glicose alta, porque a glicose alta é que aumenta em 10 vezes o risco cardíaco, é a glicose alta que causa a nefropatia diabética, que faz a pessoa perder o rim, é a glicose alta que causa a retinopatia diabética, que faz a pessoa perder o olho, a vista, é a glicose alta que causa amputação, tudo isso é glicose alta. Então, a reversão do diabetes é a gente controlar essa glicose. Agora, você não respondeu a pergunta do Pereira, que eu imagino que seja a pergunta de milhares de espectadores. Você respondeu metade. E aí, pode voltar a comer as coisas que não podia comer no tratamento? Então, pode, mas não da mesma forma. O que eu falo é o seguinte: se você voltar para a mesma vida, vai acontecer a mesma coisa. Então você tem que fazer o quê? Um novo estilo de vida, uma nova educação alimentar, que eles chamam de reeducação alimentar, né? Então é uma reeducação alimentar com uma dieta de baixo carboidrato. De vez em quando você vai poder comer uma coisa fora da dieta, mas não na mesma frequência e na mesma quantidade que a pessoa comeu antes e que levou ela a desenvolver o diabetes. Show de bola, doutor. A pergunta 6 é da Carmen. Estou diabética, a minha dificuldade de fazer dieta é que não gosto de legumes e verduras. Como o senhor pode me ajudar? Gosto de feijão, arroz, cuscuz, batata inglesa. Ixi, e aí, doutor? Pois é, então. Aí vai depender do tipo metabólico dela. Que, por exemplo, se ela tiver um tipo metabólico mais proteico, né, mais carnívoro, ela não é obrigada a comer legumes e verduras. Né? Às vezes a gente encontra algum legume ou alguma verdura que ela gosta de comer, mas não tem a obrigação. A obrigação, entre aspas, para reverter o diabetes é não comer excesso de carboidratos. Então, Carmen, o que você precisa é de saber o seu tipo metabólico. Essa é a salvação do diabético, né? Exatamente. Explica um pouquinho sobre o que é o tipo metabólico. O tipo metabólico é a forma que a gente descobre se a pessoa precisa de uma dieta de baixo carboidrato mais proteica, se é uma dieta de baixo carboidrato mais vegetariana, ou se é de uma dieta de baixo carboidrato mista ou intermediária. De acordo com o tipo metabólico dela, ela vai ter a melhor dieta low carb para poder reverter a doença dela. Perfeito. E mais uma vez, se você quiser descobrir o seu tipo metabólico, no link da descrição tem um app que foi desenvolvido pelo Dr. Turi. Falou e muito esclarecedor, mas não falou qual o limite do exame de glicose simples. Porque eu acredito que nesse vídeo você tenha falado da glicada. Sim. Quer saber o limite da glicose simples. Então, o limite da glicose simples, né, vamos dizer assim, os parâmetros internacionais, é o seguinte: até 100 a pessoa tem saúde. Né? Glicose em jejum. De 100 a 120 ela é pré-diabética, acima de 120 ela é diabética. Isso pode ser levado ao pé da letra? Não, não pode. Tem pessoas que têm glicose em jejum de 110 e são saudáveis. E tem pessoas que têm glicose em jejum de 99 e são pré-diabéticas. Porque o exame da glicose em jejum ele é uma foto de um momento. Ele não mostra como aquele metabolismo está. Por isso que eu falo, são 6 exames.
Então tem a glicose de jejum, tem a insulina de jejum, tem a hemoglobina glicada, tem a frutosamina, o triglicerídeo e tem o HDL. Então com esses 6 exames a gente consegue traçar se ela tem resistência à insulina, se o pâncreas dela está produzindo insulina bastante e se ela está com diabetes ou pré-diabetes. Perfeito, doutor. Pergunta 8, a gente não sabe quem foi o autor. O iogurte natural faz mal também? Não, o iogurte natural ele é liberado, tá, na dieta. Agora, se ele vai ser integral ou se ele vai ser desnatado, depende do tipo metabólico da pessoa. Agora, ele é liberado, diferente do leite, que deve ter sido o assunto que foi falado nesse vídeo dessa pergunta, o leite já não pode ser utilizado. Show de bola, doutor. E a última da Mara é como descobrir isso, qual é o meu tipo metabólico? Nós falamos rapidamente, mas se puder reforçar, como descobrir o tipo metabólico? Para descobrir o tipo metabólico, tem que fazer o rastreamento metabólico, e é esse rastreamento metabólico que eu disponibilizei no meu aplicativo, né, que eu desenvolvi, e que também tem na minha consulta, e a pessoa consegue, normalmente, aí nos vídeos do desafio metabólico, a gente disponibiliza esse link na parte da descrição do vídeo. Show de bola, doutor. Então, no próximo bloco, você vai descobrir com o Dr. Turi um caso de sucesso. Ele vai trazer aqui na lousa alguns números de como o paciente estava antes, como ele reverteu o diabetes desse paciente, para que você possa se inspirar. Espero que você goste. Você já imaginou subir o seu HDL de 64 para 87 em menos de um mês? Que dieta será essa? Eu vou te apresentar um caso de uma paciente minha que com menos de um mês de dieta conseguiu essa proeza. Essa paciente minha, mulher, de 66 anos de idade, né, e chegou em mim já tomando 2 drogas, Glifage e Forxiga. Mesmo tomando essas 2 drogas, que são drogas hipoglicemiantes, que teoricamente eram para estar resolvendo o diabetes dela, ela chegou para mim com uma glicada de 5,9, que indica um pré-diabetes, com uma glicose de 114, pré-diabetes também. Triglicerídeos de 117, aí você pode pensar, doutor, 117 está abaixo de 150. Então o triglicerídeo dela está bom. Nananã. Para o triglicerídeo realmente estar bom, ele tem que estar na faixa de 60 a 70. Acima de 100 já mostra que existe resistência à insulina. Um HDL de 64, que não é ruim, mas pode se tornar melhor. E ainda com TGO de 32. O que é o TGO? O TGO é um marcador de enzima hepática. Normalmente fica alterado quando a pessoa tem algum tipo de gordura no fígado. Essa paciente fez esses exames no dia 1º de julho. E ela estava um pouco apressada e quis fazer exames logo. Normalmente eu espero 2 a 3 meses para fazer novos exames, que aí a gente vê sempre resultados mais fortes, que até motivam mais o paciente. Mas ela quis fazer um exame com menos de 30 dias. Então no dia 30 de julho, ela fez novos exames e eu achei muito legal a evolução que ela teve. No caso da glicada, ela baixou apenas 1 ponto. Era esperado, a gente sabe que a hemoglobina glicada ela reflete os últimos 3 meses, então um mesinho de dieta não vai fazer grande diferença. No caso da glicose, abaixou aqui uns 11 pontos, ok, né? Quase saímos do pré-diabetes. O triglicerídeo abaixou também aqui em torno de 14 pontos, né? Começamos a diminuir, chegamos perto do 100, o objetivo é ser abaixo de 100, para a gente poder começar a ver essa resistência à insulina cedendo. Agora, o HDL foi o mais impressionante. Com a mudança alimentar que ela fez, com o corte do excesso de carboidrato, com a individualização metabólica, com uma dieta de baixo carboidrato, ela subiu o HDL de 64 para 87 em menos de 30 dias. Olha que resultado incrível! E isso não é que ela começou a tomar nenhum tipo de droga para aumentar HDL, não tomou estatina, nenhum tipo de droga. Ela simplesmente mudou a sua alimentação. Claro que eu também passei uma suplementação natural para ela, mas esse resultado aqui é impressionante. E o que esse resultado reflete? O HDL subiu e o triglicerídeo desceu. Então nós estamos fazendo a resistência à insulina diminuir. São esses 2 exames com que a gente consegue ver como que está a resistência à insulina do paciente. Então, com esse resultado, nós estamos vendo uma grande evolução no tratamento dela. Porque quando um paciente me procura para reverter o diabetes, a gente não tem que reverter só o diabetes. A gente tem que reverter também a resistência à insulina. Então, estamos revertendo o diabetes, provavelmente daqui a, lá para setembro, outubro, ela vai fazer um novo exame. Com certeza essa glicada já vai estar fora do diabetes, mas estamos também
revertendo a resistência à insulina, que é a base do diabetes, para ela poder se livrar de uma vez por todas desse problema. E essa melhora hepática também foi bem legal, porque na verdade essa dieta low carb, ela também desintoxica o fígado. Essa dieta, ela livra o fígado da gordura, da esteatose hepática. Então você vê aqui a enzima hepática de 32 caiu para 18 sem tomar nenhum tipo de droga, simplesmente mudando a sua alimentação. Segundo caso clínico de hoje, eu quero trazer o caso desse paciente, homem de 72 anos de idade, e chegou em mim tomando somente o Forxiga. Eu fiz questão de colocar aqui que ele não tomava insulina. Por quê? Porque, na verdade, o médico tinha mandado ele tomar insulina e ele tinha tomado por um tempo e depois ele parou de tomar a insulina. Quando eu conversei com ele, fiz a consulta, analisei todos os exames, eu falei para ele que era interessante sim ele tomar a insulina pela análise que eu fiz pelo diagnóstico. E aí ele trouxe um resultado bem legal que eu quero mostrar para vocês como que é importante a pessoa tomar insulina quando realmente é necessário. Peptídeo C é um exame muito importante para as pessoas que têm risco de ter que tomar insulina. Esse exame é ele que mostra a quantidade de insulina que o seu pâncreas está produzindo. Ele mostra como estão suas células beta. Ele mostra como está a saúde do seu pâncreas. Então, uma pessoa com peptídeo C muito baixo, ela tem que tomar insulina, porque o pâncreas dela não está produzindo insulina. E com o peptídeo C mais alto, então ela está saudável e não precisa se preocupar com isso. Quando ele chegou em mim, ele tinha um exame de 8 de fevereiro, e esse exame, o peptídeo C dele, estava 0,78. Normalmente, abaixo de 1,2, a medicina oficial já considera que a pessoa tem que tomar insulina. Na low carb, muitas vezes a pessoa consegue, com menos que isso, não tomar insulina. Mas no caso dele, pelos outros exames, eu vi que era interessante. Falei para ele tomar insulina. Ele voltou a tomar insulina, conforme o médico dele orientou. E quando ele retornou com o exame agora para 9 de agosto, olha que legal, a gente teve uma recuperação do pâncreas dele. O peptídeo C de 0,78 foi para 1,46. Ou seja, nós demos um descanso para o pâncreas dele e assim o pâncreas dele pôde recuperar as células beta e ter uma produção maior de insulina para o seu organismo. Por que eu trouxe esse caso clínico hoje? Para você que vai no seu médico e ele manda você tomar insulina, tome a insulina. Porque se ele manda, provavelmente você precisa. E a insulina, na verdade, ela pode ser a grande parceira que vai poupar o seu pâncreas para que você não fique dependente de altas quantidades de insulina no futuro, porque o seu pâncreas morreu totalmente. Esse foi o caso de sucesso de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que utilize esse conhecimento para poder fazer o seu tratamento. Lembrando que essas pessoas fizeram uma dieta de baixo carboidrato individualizada para o metabolismo delas. Agora é com você, Diogo. Você acabou de assistir um caso de sucesso com o Dr. Turi e nesse bloco nós vamos tratar de forma muito direta mito ou verdade. Então, Dr. Turi, feijão é rico em ferro? É mito. O feijão não é rico em ferro porque a sua absorção é muito baixa. O feijão, na verdade, ele é rico em ferro não M, um ferro que menos de 30% só que é absorvido pelo organismo. Diferente, por exemplo, do ferro das carnes, que é mais de 70%, tem mais de 70% de absorção. Então esse papo que se a pessoa não comer feijão, ela vai ficar anêmica, é mito, é uma mentira. Antigamente as mães faziam feijão na panela de ferro ou até colocavam um prego de ferro no feijão para poder enriquecer o feijão com ferro. Mas naturalmente a leguminosa feijão, ela não é rica em ferro. Granola é um alimento saudável. Mito. A maior parte das granolas são grandíssimas porcarias, lotadas de açúcar, flocos de milho, uva passa, lotadas de glicose. Para o diabético, a granola, na verdade, é uma grande porcaria. A pessoa tem que fazer a sua própria granola para poder escolher as castanhas, as sementes e colocar e fazer, então, uma granola saudável. Mas essa granola que é vendida na casa de grãos, ela é uma porcaria de todo tamanho. Comer ovos aumenta o colesterol. Mito. Já foi comprovado que a quantidade de colesterol que você come diminui a sua produção hepática de colesterol. Poucas pessoas sabem, mas o colesterol ele é produzido pelo próprio fígado. Então, quando você come mais colesterol, o seu fígado produz menos colesterol. E quando você come menos, o seu fígado produz mais. O seu organismo sempre mantém o nível de colesterol, a quantidade ideal que ele precisa. Quem não come carboidrato não tem energia.
Mito. Eu tenho muitos atletas que trabalham comigo, 100% low carb, que usam suas reservas de energia, usam suas reservas de gordura como energia. O carboidrato ele é só o start inicial, é na gordura que a gente mantém. Tanto que a reserva energética de carboidrato no corpo, que é o glicogênio, é muito pequena, não aguenta a atividade de alta intensidade, e a gordura, essa sim, é que a nossa grande reserva energética é infinita e ela traz uma energia de alta qualidade. Musculação é melhor que aeróbico para o diabético no longo prazo. Verdade. A musculação, por criar a massa magra, melhora a sensibilidade à insulina e melhora a baixa glicose no longo prazo. O aeróbico é mais no curto prazo, a musculação no longo prazo é melhor mesmo. E o melhor, na verdade, é fazer os dois. Faz o aeróbico, que você tem uma hipoglicemia ali no curto prazo, e faz a musculação para a massa magra melhorar essa resistência à insulina e no longo prazo você ficar com a glicose mais baixa. Suco de laranja é uma ótima opção no lugar do refrigerante. Mito. Suco de laranja é lotado de frutose. É uma bomba tóxica que vai arrebentar com o fígado do diabético, porque ele não pode tomar xarope de frutose. O suco de laranja é tipo um xarope de frutose natural e deve ser evitado. A gordura da picanha entope as artérias. Mito. Gordura saturada não entope a artéria. A gordura saturada consumida ela é usada como energia. O que faz o corpo entupir as suas artérias é o excesso de açúcar e o excesso de insulina no sangue que inflama essa artéria, degenera ela e então vai levar a um entupimento da artéria. Tenho que beber 35 ml de água por quilo para estar hidratado. Mito. Essa quantidade de água é absurda. Foi retirada de pessoas que estavam em UTI e usavam esse tipo de hidratação e levaram para as pessoas do dia a dia como se fosse necessário. Tem pessoas por aí bebendo 4 litros, 6 litros de água, achando que estão fazendo um grande negócio e, na verdade, elas estão desidratando. Elas bebem água em excesso e aí fazem xixi, jogando todos os eletrólitos fora. O excesso de proteínas causa falência renal. Mito. O que causa falência renal é diabetes, hipertensão arterial e o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. A dieta hiperproteica, na verdade, ela previne os problemas renais. A dieta low carb, que ela é mais rica em proteína, ela traz essa prevenção e quando a pessoa já tem um problema renal, aí sim, ela tem que medir a quantidade de proteínas. Mas de forma nenhuma, ela desenvolveu esse problema porque comeu proteína demais. Low carb é a melhor intervenção para os diabéticos. Verdade. Centenas de estudos já estão saindo mostrando que a dieta low carb, uma dieta de baixo impacto glicêmico, uma dieta de baixo carboidrato, é a melhor intervenção para reverter o diabetes e principalmente se for uma dieta low carb individualizada para o metabolismo da pessoa, onde ela vai saber exatamente qual o melhor tipo de proteína, o melhor tipo de gordura e o melhor tipo de fibra ela tem que comer para poder reverter essa doença. Perfeito, doutor. Estamos finalizando mais um programa Desafio Diabetes. Obrigado pela sua dedicação em trazer tanto conhecimento e tanta energia para a gente realmente conseguir levar essa palavra da reversão do diabetes para cada vez mais longe, para cada vez um maior número de pessoas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Diogo. É uma honra estar aqui. Vocês assistiram agora o Mito ou Verdade. Espero que você tenha gostado do programa. E no próximo bloco, para finalizar, você vai assistir ao Alimento da Semana. Se você gostou, comente, compartilhe, deixe todas as suas dúvidas aqui no comentário. Quem sabe você não é o próximo a ter a sua dúvida respondida. E se você quer aprofundar um pouco mais na reversão do diabetes, clique no link da descrição e baixe o app que foi desenvolvido pelo Dr. Turi. E se você tem interesse em uma consulta, entre no link da descrição também, que tem um contato direto para agendamento com o doutor. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e fique com o Alimento da Semana e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje, no nosso quadro Alimento da Semana, vamos falar de um dos alimentos mais estudados e valorizados quando o assunto é saúde: o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva é considerado um dos óleos mais nobres da alimentação. Extraído das azeitonas, ele concentra compostos que ao longo dos séculos vêm sendo valorizados como aliados da saúde. Um dos principais destaques do azeite é a presença de gorduras monoinsaturadas, que têm efeito protetor para o coração e ajudam a manter um equilíbrio saudável de lipídios no corpo. Além disso, o azeite carrega uma boa quantidade de vitamina E e compostos fenólicos, substâncias antioxidantes que reduzem os danos causados pelos radicais livres e podem atuar na proteção contra processos de envelhecimento precoce. O consumo regular desse alimento apoia a função cerebral, contribui para a saúde dos ossos e favorece uma digestão mais equilibrada.
Por isso, é comum ver o azeite de oliva como parte central de padrões alimentares tradicionalmente saudáveis, como os encontrados na região do Mediterrâneo. É um óleo que vai muito além do sabor. É um verdadeiro elixir natural para quem busca manter o corpo em equilíbrio. Esse foi o nosso alimento da semana, o azeite de oliva extra virgem.